maior. Oferecimento The Dry. Dedetize Seco. 273-7373. Esta segunda, milhões de cruzeiros. E uma nova sessão, Super Glossaries, com expressões para se usar no dia a dia. Nesta edição, o que falar nas suas viagens e a tradução das palavras mais difíceis em toda a revista. Na fita cassete, reportagens para você curtir. Revista Speak Up, cultura e lazer para quem curte inglês. Só podia ser da Globo. O segredo de Marina e Leonardo em perigo. Se ela veio de Paris só pra namorar aqui em Resplendor, como? Tá atracada com a Pailola. Pedra sobre Pedra. Hoje, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver. O PMDB decide votar contra o projeto do governo de aumentar as contribuições para a Previdência Social. O partido quer fazer uma ampla revisão do sistema previdenciário do país e usar o dinheiro dos SIACs para pagar o reajuste dos aposentados. A Câmara dos Deputados teve a primeira sessão do ano, mas, por enquanto, o plenário não decide nada. As grandes discussões estão só começando e, pelas primeiras manifestações, o governo vai ter muita dificuldade para passar o projeto. O PDS e o PMDB encaminharam hoje ao ministro Antônio Rogério Magri um pedido de esclarecimento sobre as contas da Previdência. O PMDB, maior partido no Congresso, já começou a discutir um projeto alternativo. O PMDB quer rejeitar a proposta do governo e, ao invés de aumentar as contribuições dos trabalhadores, aumentar as contribuições indiretas à Previdência, como, por exemplo, o Fim Social. O PMDB acha que o Congresso deve resolver de vez o problema da Previdência, mesmo que isso demore meses. Enquanto isso, segundo o deputado Antônio Brito, o governo tem como pagar os aposentados. Há um orçamento, por exemplo, com coisas curiosas. Um orçamento que sai a gastar em SIACs quando não há dinheiro para pagar aposentados. Quem sabe a gente adia por 2 meses o projeto dos SIACs e tira daí os recursos. O Congresso rejeitar esse projeto do governo, como é que vai ficar o rombo da Previdência? O governo veta o orçamento da União nas despesas criadas pelos senadores e deputados para obras. São 45 trilhões. As obras podem esperar um ano. O aposentado não pode esperar um mês. Amanhã vai ser um dia decisivo aqui no Congresso. Os líderes de todos os partidos vão se reunir cedo para definir como vai ser a tramitação do projeto. Para que ele seja votado até o dia 31, como quer o governo, é preciso que os líderes encaminhem ao plenário o pedido de urgência urgentíssima. Também nessa terça-feira começa o trabalho das comissões na Câmara dos Deputados, com 2 depoimentos, do presidente do INSS, José Arnaldo Rossi, e do secretário de Política Econômica, Roberto Macedo. O Tribunal de Contas da União começa a investigar os números da Previdência. E os auditores do INSS se reuniram em Brasília para fazer um balanço dos processos judiciais. Quantos processos já foram abertos na Justiça dos Estados pedindo 147% para os aposentados? Os procuradores do INSS de todo o país se reuniram hoje e fizeram a soma. 254. 133 juízes concederam o reajuste, 121 negaram e os advogados da Previdência se perguntam agora o que fazer. Já os auditores do Tribunal de Contas da União procuram outras respostas na Previdência. 2 equipes de especialistas têm prazo de 10 dias para descobrir quanto efetivamente entrou no caixa da Previdência no ano passado e como esse dinheiro saiu. O trabalho dos auditores do Tribunal de Contas da União pode esclarecer todas as dúvidas sobre as contas da Previdência no ano passado, mas não resolve as questões sobre quanto custará o reajuste de 147% para os aposentados este ano. Isso a cúpula do Ministério do Trabalho e do INSS vai ter de explicar amanhã aos parlamentares no Congresso Nacional. E esses são, de longe, os números mais complicados. Eles se baseiam em estimativas, diz a secretária executiva do Ministério, Márcia Bassiti. E é por isso mesmo que há tanta polêmica entre o governo e os deputados. Uma auditoria revela que existem mais de 6.200.000 aposentadorias irregulares em todo o país. Todas as contas da Previdência foram vasculhadas durante 6 meses pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. A auditoria foi uma exigência do governo e do Congresso Nacional. Os auditores do próprio INSS ficaram de fora por estarem sob suspeita de fraude também.
E foram eles os primeiros a desconfiar da auditoria, porque o resultado vinha sendo mantido em segredo. Hoje foi possível saber por quê. É que os números são assustadores e revelam que mais da metade das aposentadorias do país está irregular. São mais de 6.200.000 benefícios com problemas, que vão da falta de um carimbo ao sumiço do processo inteiro. Nós vamos excluir todos os benefícios indevidos. Ninguém duvide disso. Quem não tiver direito à aposentadoria e pensão, do ponto de vista legal, provado e demonstrado com toda clareza, perderá a aposentadoria e perderá a pensão. O Instituto Nacional do Seguro Social pagou 6 bilhões de cruzeiros por essa auditoria, mas vai economizar 143 bilhões por ano só com a suspensão do pagamento das aposentadorias e pensões consideradas fraudulentas. Hoje mesmo, o presidente Fernando Collor recebeu uma cópia dessa auditoria. Amanhã, outra cópia vai ser entregue ao presidente do Congresso Nacional, senador Mauro Benevides. Com base nesses números, o INSS está preparando um projeto para mudar toda a previdência no país. A seguir, aumenta a oferta de imóveis para alugar em São Paulo com a nova lei do inquilinato. O DIEESE, que faz pesquisa para os sindicatos, também registra queda na inflação. Ford Ka, um caminhão de excelente desempenho com baixo custo operacional. Ele é capaz de trazer até um Escort grátis para você. Fazendo qualquer compra num distribuidor Ford, você concorre a um Escort L por dia. Aproveite! Ou você conhece outro caminhão com essa capacidade de carga? Comece o ano bem, comece o ano com Ford. Comece o ano bem, comece o ano com Ford. Comece o ano com Ford. Protector apresenta 30 noites. Com ele você está protegido contra mosquitos e pernilongos enquanto dorme. Amor, liga a luz. Protector 30 noites. Você coloca o refil, depois é só ligar à noite, desligar de manhã e pronto. Sua família está protegida. Protector 30 noites. 30 noites de sono tranquilo sem trocar o refil. Bom dia, amor. Desliga a luz. Novo Santana. Agora com entrada facilitada em 1, 2, 3 e 4 vezes. Novo Santana 4 portas. Para quem gosta de andar na frente ou atrás. Férias. A Globo é a melhor viagem. Ele está de volta. Chuck Norris é Braddock em sua mais nova aventura. Você não espera que as crianças andem 90 quilômetros? Não espero nada, reverendo. Mas andando rastejando. Vamos conseguir. Braddock 3, o resgate. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Centro Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. A nova lei do inquilinato muda o mercado de aluguéis em São Paulo. A oferta de imóveis aumentou e o preço caiu. Nas ruas, as placas de aluga-se vão saindo do esconderijo dos proprietários de casas e apartamentos. O industrial Douglas Campos aproveitou bem os novos dias. Encontrou a casa que precisava por 900 mil cruzeiros e não perdeu tempo. Ofereceu 500, mais uns reparos no imóvel. O que nós tínhamos proposto foi aceito, sem qualquer outra condição. Há 6 meses, este comerciante vivia a angústia de todo inquilino. O dinheiro que tinha não pagava a casa que queria. Mas essa semana, ele resolveu o assunto. Ela valia em torno de 220 mil cruzeiros.
Qual foi sua proposta? Minha proposta foi de 150 mil. E o proprietário aceitou? Aceitou imediatamente. Essa mudança no mercado, além de ser consequência da nova lei do inquilinato, tem influência de 2 outros fatores: aumento de oferta e queda do poder aquisitivo. Esse apartamento aqui, por exemplo, está sendo alugado por 1.200.000 cruzeiros por mês. As pessoas vêm, olham, gostam, agradecem e nunca mais voltam. O que os proprietários estão tentando fazer para ver os seus imóveis novamente alugados são 2 coisas. Primeiro, entrar num acordo com os inquilinos que estão ocupando o apartamento. Depois, rever os preços que estão pedindo. Os proprietários têm preferido exatamente fazer o acordo do inquilino, mantendo aquele inquilino, ainda que aplicando um índice menor. Porque não vale a pena um novo inquilino? Não, é mais barato, porque o novo inquilino ele não sabe quem é, não sabe se vai cuidar do imóvel e, repito, ele estará tão empobrecido em função do achatamento salarial quanto esse que está saindo. Em resumo, a nova lei do inquilinato veste a camisa do proprietário e restabelece a oferta de casas e apartamentos para aluguel. É o mercado funcionando. Nesta primeira etapa, a oferta já cresceu de 30% em todo o país e faz uso dos imóveis já existentes que estavam simplesmente fechados fora do mercado. Numa segunda etapa, vamos ter o lançamento de imóveis novos, cuja construção já está sendo projetada por empresários e investidores do ramo. Esse aumento da oferta amplia as opções de escolha e estabiliza os preços pela concorrência maior. Então, quem sai ganhando com isso, fechando a roda, são os próprios inquilinos. O nível de emprego nas indústrias de São Paulo em 91 teve uma queda de 8,45%. O índice da FIEP, Federação das Indústrias de São Paulo, e corresponde à demissão de quase 160 mil trabalhadores. No mês de dezembro, segundo a FIEP, cerca de 30 mil pessoas perderam o emprego. O Banco Central fixa a TR, taxa referencial de janeiro, em 25,48%. O DIEESE, que faz pesquisa para os sindicatos, divulgou a inflação de dezembro, 23,64%. Assim como os índices da FIPE e da Fundação Getúlio Vargas, os números do DIEESE indicam que houve uma queda na inflação de dezembro em relação a novembro. O governo de São Paulo está atrás de mais de 2,5 trilhões de cruzeiros. Esta queda na arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias foi recorde em 91. Foram quase 12% a menos do que a arrecadação em 90. Manter o Hospital das Clínicas por 1 ano ou construir uma linha como a do metrô paulista. Tudo isso poderia ser feito com os 2,780 trilhões de cruzeiros que o governo de São Paulo deixou de arrecadar no ano passado em ICMS. Uma queda tão grande que agora é preciso uma operação de emergência para recuperar o dinheiro perdido. Gostaria de contar com a sua colaboração no sentido de esclarecer o baixo nível de recolhimento do ICMS apresentado por sua empresa. O secretário adjunto da Fazenda entrou pessoalmente na guerra contra a sonegação. Ele gravou essa mensagem que vai ser ouvida em 87 mil empresas que ficaram na malha fina da secretaria. São empresas que não pagam impostos ou que estão sob suspeita de sonegação. Além da mensagem, essas empresas vão ser visitadas por fiscais. Quem não pagar entra nessa já enorme lista negra. Vai fazer companhia a empresários como Valdemar Ripani, que tem 142 processos por sonegação e venda de notas frias. Mas há também um outro tipo de devedor. Devo, não nego, pagarei quando puder. Esses que só não estão pagando porque a crise levou o lucro das empresas vão poder parcelar as dívidas. O objetivo não é multar, punir por punir. O objetivo é aumentar a arrecadação. Daqui a pouco, 700 mil famílias atingidas pela seca no Nordeste estão se inscrevendo para receber uma cesta de alimentos. E um laboratório americano é acusado de vender silicone sem fazer os testes de segurança. Ei, Belo, já vai, calma, Cimento e cola Quartzolite é a argamassa perfeita para assentar pisos e azulejos. Com cimento e cola Quartzolite, o serviço é fácil, rápido e garantido. Ei, Chico, calma. Uma coisa. Não espere mais. Mude para a argamassa Cimento e cola Quartzolite. O que você está enxergando? É fácil, estou vendo o Brasil.
E agora? Tô vendo investimento, crescimento, confiança. Enxergando bem, hein? E essa? Pioneirismo. Muito Você está convidado a conhecer os profissionais que enxergam longe mesmo na crise. Marketing Best 92 Rio. Coquetel com a presença dos grandes nomes do marketing. Dia 21 de janeiro, às 19 horas, no Rio Palace. Marketing Best 92 Rio. Quem enxerga longe merece um prêmio. Informações 263-7000. Se você não sabe mais o que fazer para seu negócio decolar, leia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Neste mês, a horizontalização dos negócios, onde as empresas atuam em parceria e lucram mais com isso. O sucesso dos pequenos negócios de beira de estrada. Como evitar golpes comerciais e as boas ideias do mês para quem quer abrir seu próprio negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Só podia da Globo. Filmes Kodak. Cada momento, um grande acontecimento. Já que eu tô no inferno, eu tenho que abraçar o capeta. Eu estou desconfiada que essa história de fotografia é pura fachada. Pedra sobre Pedra. Hoje, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver. Uma denúncia aumenta a polêmica em torno do uso de silicone para implantes nos seios. Cientistas acusam a empresa americana que fabrica a geleia de silicone usada nos implantes de ter lançado o produto no mercado antes de concluir os testes para comprovar a sua segurança. Cientistas que trabalhavam para a empresa Dow Corning tentaram por muito tempo realizar os testes da geleia de silicone que era implantada nas mulheres, mas sem sucesso. A empresa não aceitou a recomendação deles. Os testes foram adiados por mais de 10 anos. Segundo uma denúncia de hoje do jornal New York Times, alguns tipos de implantes foram aplicados primeiro em mulheres e só depois testados em animais. O exame dos dados divulgados pela própria Dow Corning demonstra que mesmo quando os testes eram feitos em animais, a geleia de silicone não era colocada no tecido da mama dos animais. Na semana passada, David Kessler, o diretor do órgão do governo americano que autoriza a venda de remédios e produtos médicos, suspendeu a comercialização da geleia de silicone para implante, até que fique comprovado que não há o risco de a geleia vazar para outros pontos do organismo e provocar inflamações. A empresa Dow Corning tem dito sistematicamente que a geleia de silicone não é perigosa. No ano passado, na Califórnia, a justiça obrigou a empresa a indenizar uma mulher em 8 bilhões de cruzeiros porque ficou provado que o silicone tinha destruído o sistema de defesas imunológicas dela. Há 16 anos, o governo americano tenta impedir a venda dessa geleia de silicone e há 16 anos vinha perdendo a batalha para uma aliança formada pelo fabricante de cirurgiões. Os funcionários das fábricas da Brastemp de São Bernardo do Campo, em São Paulo, voltam de férias coletivas e têm uma surpresa. Foram obrigados a entrar em licença remunerada. A empresa montou um esquema para diminuir a produção e compensar a queda de 40% nas vendas do mês passado. A direção da empresa garante que não haverá demissões. Uma universidade vai fiscalizar a construção dos SEACs por um preço 36 vezes menor do que o Ministério da Saúde ia pagar para a empresa contratada sem licitação. Pelo trabalho, a empresa Masters do Paraná devia ganhar 18 bilhões de cruzeiros. A Escola de São Carlos, da Universidade de São Paulo, vai receber 10 milhões de cruzeiros por mês, o que dará 500 milhões de cruzeiros no total. O drama da seca faz o nordestino enfrentar fila por um pouco de água e também por comida. As vítimas da seca estão sendo cadastradas e vão receber cestas de alimentos. A Sudene anunciou a liberação de 60 bilhões de cruzeiros para ajudar o Nordeste, castigado por umas maiores secas de todos os tempos.
paisagem do sertão de Pernambuco, vista do alto, lembra um grande deserto. Alguns rios desapareceram e deixaram para trás apenas o leito seco. Em Ouricuri, no sertão do Araripe, foi decretado estado de emergência. No povoado de Barra de São Pedro, onde vivem 200 famílias, a única fonte de água é este poço. Mulheres e crianças têm que chegar de madrugada para esperar na fila. São centenas de latas, uma atrás da outra, a perder de vista. Por causa da seca, o sertanejo está aprendendo a enfrentar filas. Todo esse movimento aqui é de pessoas que estão fazendo o cadastramento para receber a cesta básica. O Ministério da Ação Social vai distribuir 700 mil cestas básicas em todo o sertão nordestino. Cada cesta terá 16 quilos de alimento. Aqui no município de Ouricuri foram reivindicadas 22 mil cestas, mas apenas 7.500 serão distribuídas. A esperança na ajuda oficial faz o sertanejo passar horas na fila. A prioridade é para os mais necessitados. Só que é difícil selecionar. Pessoas da comunidade e dos sindicatos vão fazer a triagem. O quadro mais triste da seca pode ser visto aqui no Hospital Regional de Ouricuri. 60% dos leitos estão sendo ocupados por crianças. Elas têm diarreia, desnutrição e desidratação, doenças diretamente ligadas à falta de comida e à péssima qualidade da água. Um levantamento feito pela Prefeitura mostra que 22 crianças morreram nos últimos 30 dias por causa de doenças ligadas à seca. Feliz daquele que ainda procura o hospital e consegue chegar até aqui. As crianças estão vindo aqui em busca de comida? Principalmente comida. Amanhã a previsão é de chuva em várias regiões do Nordeste. Veja como vai ficar o tempo em todo o país. Chove e vai continuar chovendo no Nordeste, mas ainda é pouco para resolver o problema da seca. A foto do satélite mostra que essa área de instabilidade vai de Minas Gerais até o sertão do Piauí. Ela está provocando chuva no sertão nordestino e principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste. Amanhã o tempo continua nublado nessa grande faixa escura que vai de Sergipe até o Acre. Nas outras regiões, o dia começa com sol, mas pode chover no final da tarde. A temperatura chega a 29 graus em São Paulo, 35 no Rio de Janeiro, 28 em Belo Horizonte, 26 em Brasília e 32 graus em João Pessoa. A guerra pelo controle de um garimpo deixa 10 mortos em Altamira, no Pará. Segundo a polícia, o garimpo do Beto, às margens do Rio Pinto, está sendo disputado por 2 homens, Luiz Mecânico e Márcio Martins dos Santos. Em outubro do ano passado, a região foi ocupada pela Polícia Federal e Márcio dos Santos foi preso. Mas ele fugiu e tenta agora retomar o controle do garimpo, que já sofreu várias invasões. Veja em instantes, o brasileiro Nelson Piquet anuncia que abandona a Fórmula 1. O treinador Cilinho diz que não quer mais o jogador Neto no time do Corinthians. Agora você para no posto Petrobras e não para mais de ganhar. Grande parada de prêmios dos revendedores Petrobras. Abastecendo com o mínimo de 20 litros, você recebe uma cartela. Você raspa e pode ganhar na hora um brinde legal. Depois preencha a cartela, deposite na urna e concorra a caminhões, automóveis, motos e milhões em prêmios sorteados todo mês pela TV. Você vai ganhar nessa parada. Emoção, suspense, prazer e muitos prêmios. Dos mesmos produtores do Jogo da Velha e Corrida ao Tesouro chegou Quebre a Banca. A banca tem uma carta, você tem 5. Você raspa a carta da banca. Se uma das suas cartas for maior do que a da banca, você ganhou. O prêmio, você raspa embaixo. Quebrei a banca! Quebre a Banca. Outra novidade das raspadinhas do Rio. E você, não vai dar sua raspadinha? Pilar e Murilo. Um acidente, reacendendo uma antiga atração. Eu devia ter deixado cair aí em cima dessas pedras aí. Pra se lascar toda. Lascar esse corpo todinho. Pedra sobre Pedra. Hoje, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver. O técnico Cilinho não quer mais o jogador Neto no Corinthians. Hoje, na reapresentação do time para o Campeonato Brasileiro, o nome de Neto não estava na lista do treinador.
Neto soube que não estava nos planos do técnico quando chegou hoje à tarde ao clube. Ele ia viajar junto com outros jogadores para Poços de Caldas, em Minas, onde o time vai treinar para o Campeonato Brasileiro. Cilinho explicou que tanto Neto como Márcio, Viola, Mauro e Mirandinha estavam sendo negociados pelo clube e que não podia contar com eles. O vice-presidente Vicente Mateus negou tudo, dizendo que nem sabia da viagem dos jogadores para a cidade mineira. A seleção olímpica do Brasil já está em Montevidéu, onde faz amanhã contra o Uruguai o primeiro amistoso da fase de preparação do torneio pré-olímpico. No embarque desta manhã, no aeroporto do Rio, muita elegância e rapidez. Os jogadores de até 23 anos passaram uma semana treinando em Teresópolis. O jogo contra o Uruguai vai ser o primeiro dos 3 amistosos antes do torneio pré-olímpico. O técnico Ernesto Paulo acha que o time pode mostrar a boa fase por que passa o futebol brasileiro. Vamos testar aquilo que nós trabalhamos, vamos verificar também os jogadores, para que a gente possa ter uma melhor equipe, um melhor entrosamento e ver qual a melhor equipe para a estreia, para o dia 1º. Ponte Preta e Santa Cruz vencem e terminam a segunda rodada com os melhores times da Taça São Paulo de Júnior. No grupo 3 em Campinas não temos o primeiro gol do Santa Cruz. No segundo, o goleiro salva no primeiro lance, mas na sobra Sérgio Silva marca de bico. Santa Cruz 2-0. A defesa do Botafogo de Ribeirão Preto bate cabeça e a bola sobra para Sérgio Sul chutar cruzado. Santa Cruz 3-0. Tiro de meta para o Santa Cruz. O zagueiro do Botafogo falha feio e Sérgio Silva toca por cima do goleiro. Final, Santa Cruz 4, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Ainda pelo grupo 3 em Campinas jogaram Grêmio e Ponte Preta. A Ponte Preta marca primeiro. Nesse cruzamento de Roberto, Alexandre Alves faz Ponte 1, Grêmio de Porto Alegre 0. O segundo da Ponte Preta foi contra. Groto deu azar. Ponte Preta 2-0. O gol do Grêmio foi marcado por Marco Aurélio. Final, Ponte Preta 2, Grêmio 1. No grupo 1, em São Bernardo, o Corinthians virou para cima do Santo André, que marcou primeiro. Paulinho fez Santo André 1-0. O Corinthians empatou nesse lance. André marcou bonito. Corinthians 1, Santo André 1. O segundo do Corinthians no vira-vira. Marques marcou. Final, Corinthians 2, Santo André 1. O tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, decide abandonar as pistas. Piquet anunciou hoje em Brasília que não vai disputar o campeonato de 92. Nelson Piquet está se aposentando da Fórmula 1 para trabalhar em Brasília, na sua revendedora de pneus. Mesmo no novo trabalho, continua dando autógrafos e tem de explicar a toda hora por que tomou a decisão de se retirar das pistas depois de 13 anos na Fórmula 1. Eu sempre falei que se eu não tivesse um time para ganhar um campeonato, ou poder disputar um campeonato, eu não correria. Então, isso não apareceu já até novembro. Eu decidi a me dedicar nos meus negócios e deixar a Fórmula 1. O piloto aposentou. Isso é definitivo? É, há muito tempo. 3 campeonatos, 23 vitórias, 24 pole positions e 60 subidas ao pódio. O irreverente Nelson Piquet, de 39 anos, tem uma das mais belas carreiras da história da Fórmula 1. Em 204 grandes prêmios, em seus 13 anos de carreira, Nelson Piquet Souto Maior experimentou todos os tipos de sensações que um piloto de corridas pode imaginar. O sabor da primeira vitória em 80 nos Estados Unidos. A emoção do primeiro título um ano depois na África do Sul. E a alegria de vencer 2 vezes o Grande Prêmio do Brasil, em 83 e 86. Ele também entra para a história da Fórmula 1 como um dos grandes acertadores de carros. Deu os títulos de 81 e 83 para Brabham e o de 87 para Williams. Apesar do invejável currículo de 3 títulos mundiais, Piquet também conheceu o lado amargo do circo. O grave acidente nos treinos do Grande Prêmio de San Marino, em 87. Os péssimos resultados em 2 anos de equipe Lotus e o desafio de recomeçar.
Das 3 vitórias pela equipe Benetton, mesmo com um carro inferior, Nelson mostrou no Grande Prêmio de Adelaide, em 90, que o talento e a técnica estavam intactos depois de tantos anos. Boa noite. Boa noite. Amanhã, José Arnaldo Rossi, presidente do INSS, é um dos entrevistados do Bom Dia Brasil, às 7 da manhã. Jornal Nacional. Oferecimento Delícia Cremosa, que faz da sua vida uma delícia.